Oi, eu sou a Bia do Estrela Bet. Você acaba de ganhar R$ 5 para conhecer o maior site de apostas esportivas do Brasil. Para participar, é só clicar no link da descrição, fazer o seu cadastro e retirar o seu bônus. Fala, galerinha, mais um Sapeando na área. E você gosta de futebol? Lógico, quer apostar, quer ganhar din-din? Estrela.bet, aproveita o desconto de R$ 5 que o Bem Posicionados te dá. Então, bora lá apostar e vamos resenhar. Luizão, esse aí é amigo de longa data, apresente esse também goleador. Um dos maiores centroavantes que o Brasil já teve, um grande cabeceador, filho do Leila, irmão do Richarlison, Alex Gol. Que prazer ter você com a gente, Alexandre. Obrigado, eu que agradeço o convite aí. Prazer estar falando com você. Espero que possa contribuir com as respostas. Espero que dê tudo certo aí. É um prazer realmente estar falando com você, principalmente, Luizão, que para mim foi um dos caras referência para mim quando comecei a jogar futebol. Então, é um prazer estar aí. Além de amigo agora, né, estar participando do seu programa aí. O prazer é todo nosso, Alex. Você... O carinho que quando você conheceu meu filho, assim, sabe? Isso me cativou muito. A maneira como você tratou ele, depois a amizade que a gente... Quando a convivência junta nossas famílias, né? Os amigos, o seu cunhado, o Deco. Sempre a gente está junto, né? Uma alegria quando a gente está junto, uma festa. Alex, mas você saiu de Bauru. Foi parar na Bahia, no Vitória. Como foi essa trajetória? Ô, Luizão, só antes dele responder, eu fui lá em Bauru, né? Fiz uma matéria para os donos da bola, com a família dele e tudo mais. Ganhei churros, ganhei cerveja, ganhei tudo. Eu quero saber se nessa amizade você tá bem assim, igual nossa equipe foi bem tratada lá, tá? Eu e o Alex, eu não comi churro, nada, né? A gente toma muito uma cervejinha, uma carninha, né? Então... Não atiça ele não, Yara. Não atiça ele não. Mas conta essa história sua, como que você começou de Bauru, mas de repente começou uma história em outro lugar, né? Conta pra gente. Na verdade, eu tive a oportunidade de fazer teste em alguns clubes de São Paulo. Eu não gosto de falar, né? Porque para mim foi passado, alguns clubes eu acabei não passando, né? E acabei tendo o convite de poder participar de uma peneira no Noroeste, né? E depois, junto com o Jadson aqui de Bauru, que depois convidou o Nilton Mota, na época era o diretor do Vitória, né? E o Nilton Mota esteve aqui em Bauru e acabou levando eu e mais 4 jogadores, né? Fomos em 5 jogadores. O Richarlison foi comigo também para Bahia. E eu lembro que era muito jovem ainda, né? E daqui de Bauru, né? Do churros, do espetinho. E a gente... Salvador era muito longe. Mas eu lembro que eu tinha um sonho de ser jogador de futebol. E aonde eu já tinha não passado em alguns testes de clubes aqui de São Paulo. E eu falei assim, cara, eu preciso ser jogador de futebol. É o que eu gosto, é o que eu amo. E eu fui parar lá na Bahia. E graças a Deus... foi onde tudo começou, me deparei com uma baita de uma estrutura, podemos falar assim que o Vitória da Bahia é um dos maiores reveladores de jogadores do futebol brasileiro, né? Nós temos aí Vampeta, Edilson, Dida, Paulo Isidoro, Alex Alves, Marcelo Ramos, nossa, agora já da geração nova, Davi Luiz, Hulk, enfim... Então, para mim foi um motivo de muito orgulho fazer parte do Vitória da Bahia, onde eu permaneci por lá por 8 anos, né? Entre profissional e juniores, profissional e base, foram 8 anos de carreira dentro do Vitória da Bahia, onde, graças a Deus, eu pude ganhar os meus primeiros títulos e começar a minha carreira, que, assim, hoje eu tenho Vitória dentro do meu coração. Onde eu também pude ter um filho hoje, meu filho é baiano, adoro a culinária baiana, adoro o calor, adoro tudo que a Bahia me proporcionou. Acarajé, adoro tudo. Ô, Luizão, eu quero ver hoje você
falar mal do Galo aqui nesse programa, porque o Luizão, ele morre de inveja, porque ele já jogou em tudo quanto é time, Alexandre, mas ele não vestiu a camisa do Clube Atlético Mineiro. Ele fica me cornetando que em 99 ele fez gol em cima do Galo, que o Corinthians ganhou tudo em cima do Galo. E ele tem história, tá, Luizão? Você deve saber muito bem, no Clube Atlético Mineiro, campeão da Libertadores, Luizão. Não jogou num dos maiores, então, né? Temos que respeitar... Não jogou. Temos que respeitar a história do Luizão, até porque eu sou fã dele. E ele dispensa comentário, jogou em quase todos os clubes do Brasil, mas não teve o prazer de jogar no nosso Galo, né? Não, mas eu falei para ela que eu tinha vontade, um dos clubes que eu não joguei, que eu tinha vontade era o Galo, porque a minha mãe é atleticana, fã do Paulo Isidoro, né? O Galo eu joguei contra, eu sou o calor daquela torcida, mas infelizmente pro Galo eu era o carrasco do Galo, Alexandre, aí era difícil. Não, você foi o carrasco não só do Galo, mas de muitos clubes. Mas, Alexandre, é muito bacana. Uma pergunta, assim, Alex, porque você carregou um peso muito grande, né? De ser filho do Lela, né? Um dos maiores atacantes do Brasil, campeão brasileiro pelo Curitiba em 85. Hoje você tem filho que joga futebol, eu também tenho. Mas você, assim, é um dos poucos, né? Filho de ex-jogadores famosos que virou jogador. Você conviveu... foi muito difícil para você carregar esse peso? Cara, Luizão, assim... Primeiro que meu pai me deixou muito à vontade dentro do futebol, sabe? Meu pai foi um exemplo para mim. Meu pai jogou em seleção brasileira. Meu pai foi campeão brasileiro. Meu pai me deixou muito à vontade dentro do futebol. Ele nunca quis que eu seja ele, né? Que eu fosse ele jogando futebol. E assim, então, foi uma coisa que ele nunca me forçou a jogar futebol. Você me conhece, você sabe que eu tenho 2 filhos hoje, o Ian, de 15 anos, e o Nicolas, de 7, que estão aí no mundo do futebol, estão querendo trilhar o caminho do futebol. E eu procuro fazer aquilo que meu pai fez, cara. Não forçar, lógico. Você como filho de jogador... você jogador de futebol, você ter 2 filhos homens e você falar que não quero que meus filhos sejam jogadores de futebol, isso é uma hipocrisia, eu seria hipócrita dizer. Mas eu não forço que eles sejam jogador de futebol. Eu quero que eles façam aquilo que eles gostem, né? Eu incentivo muito, eu cobro bastante. Então eu faço mais ou menos aquilo que meu pai me fez comigo, né? Ele não forçou, mas ele me incentivou bastante. Eu lembro que meus primeiros passos dentro do futebol foram dentro do estádio do Couto Pereira. Eu lembro meu pai me levando para os treinos, acabava o treino, meu pai brincava de bola comigo. Então, tudo que meu pai fez comigo, eu faço com meus filhos. Eu levei meus filhos para os estádios, eu levo meus filhos para os treinamentos. Então, assim, meu pai foi uma baita referência para mim e eu nunca sofri assim, essa pressão por ser filho do Lela. Para não dizer que eu não sofri um pouco de pressão, foi quando eu fui para o Curitiba agora, né? Há 3 anos atrás. Inclusive, Luizão, é bom até falar, quando eu recebi a proposta do Curitiba, eu sabia que era um sonho do meu pai, um dos filhos jogarem no Curitiba, né? E eu tive a delicadeza de levar a proposta para o meu pai. Eu estava no Palmeiras, numa baita estrutura do Palmeiras, e onde eu fui convidado para jogar no Curitiba, e eu perguntei ao meu pai, o que você acha? E, cara, assim, Luizão, meu pai nunca me surpreendeu porque eu conheço ele, eu sei da pessoa que ele é. Mas nesse momento ele me surpreendeu, porque eu esperava dele, ele falar assim, não, você tem que ir, eu quero que você vai, né? É o Curitiba. E, cara, ele me deixou muito à vontade, sabe, Luizão? Ele falou assim, cara, você já é grande, se fosse o começo da sua carreira, de repente eu poderia te dar uma dica, mas agora faça o que o seu coração manda, o que você acha que é melhor para a sua carreira. Se você for para o Curitiba, eu vou ficar muito feliz. Se você não for para o Curitiba, eu vou estar feliz também. Então, cara, meu pai ele é um exemplo para mim, eu me emociono falar dele porque... Peraí.
a gente que é pai, né? Eu, às vezes, recebo elogio, assim, dos meus filhos, das pessoas. Peraí. Vamos bater papo. Mas, na verdade, o que eu sou é que meu pai me ensinou, entendeu? Então, eu sou muito, assim, o que ele me ensinou. E é o que eu passo para meus filhos. Qual assim, o momento, o gol mais inesquecível da sua carreira, que você, quando vê, se emociona, que marca mesmo assim, a sua carreira? O meu primeiro gol como profissional, no Vitória da Bahia, não tem como esquecer, né? Você fazer um gol dentro do seu estádio, dentro do Barradão, né? Então, para mim, foi assim, um gol inesquecível. Aí tem gol de final de Copa do Brasil, tem gol de final de Campeonato Baiano, tem gol em final de Libertadores, tem gols que são também de rivalidade, né? O gol que eu fiz contra o São Paulo, no Morumbi, que tirou o São Paulo da final da Libertadores, ou da final do Mundial, foi uma semifinal de Libertadores, que meu irmão, jogando contra o meu irmão, então são gols assim que... E cara, esse gol da Libertadores me chama muita atenção, porque, Luizão, nós fomos jogar contra São Paulo no Morumbi, você vai lembrar desse jogo, nós ganhamos de 1-0 e na semifinal de 2010, na semifinal da Libertadores. Nós estávamos... o jogo estava 1-0 pro São Paulo, só que o gol, cara, eu quase não apareço no gol. Por quê? Porque antes do jogo, o roupeiro, o massagista, os caras me pediam, pelo amor de Deus, nós temos que passar para a final. E eu falei assim, calma que eu vou fazer um gol e eu vou comemorar com vocês. O D'Alessandro bate a falta, eu entro na frente, desvio a bola de calcanhar. Você que foi centroavante, você sabe, nego fala que eu assustei. Os atacantes não assustam com a bola, assustam ruim. Nós sempre a gente sempre tá esperando o rebote do goleiro, a bola passar na nossa frente, né, Luizão? Aquela bola do pau que você acredita. Quem assusta com a bola é os ruins. Detalhe desse gol, que eu não apareço em nenhuma televisão consegue me pegar. Por quê? Porque eu faço o gol e corro pro túnel. Inclusive eu caí no túnel, eu e os 3 roupeiros que estavam lá. Eu fui abraçar eles e caímos, cara. Nós caímos assim uns 4 degraus, abraçados. E o D'Alessandro saiu correndo para comemorar. Então todas as televisões pegam o D'Alessandro comemorando. E ficou como se o gol fosse dele. Eu tive vários gols assim que me emocionou, mas esse gol para mim foi um gol muito especial. Primeiro que foi dentro do Morumbi, segundo que foi contra o meu irmão, terceiro que foi tirar o São Paulo dentro do Morumbi, quarto foi levar o time direto para a Libertadores, direto para o Mundial, porque nós pegamos o Chivas na final. E o Chivas não poderia ir para a final com a vaga da Libertadores, porque eles jogam a CONCACAF também. E jogar contra o Richarlison, como é que era? Então, pra você ver, se é um dos gols mais importantes da minha vida, é porque, cara, assim, você sabe que uma das brigas que eu tenho com a minha esposa é que eu não consigo não cobrar meus filhos. Eu não cobro eles serem jogador de futebol, eu cobro eles ganhar. Eu acho que a vida, nós viemos pra vida para ganhar. Mas não dá para brincar? Dá para brincar, mas quando você vai fazer uma brincadeira, vamos fazer uma brincadeira de fute-mesa, é uma brincadeira, mas vai sair um ganhador, não vai? Eu quero ganhar, eu quero brincar e quero ganhar. Então eu cobro isso dos meus filhos. Só que o Richarlison tem esse mesmo espírito meu, de querer ganhar. O Richarlison não gosta de perder nada. Então, era 2 caras que não queriam perder. E 2 irmãos. Então, só que eu sou um pouco mais relevante. Eu lembro que depois desse jogo, o Richarlison ficou uns 10 dias sem falar comigo. Eu ligava para ele, não me atendia, mandava mensagem, ele não me respondia, enfim. Mas jogar contra ele era sempre bom. Graças a Deus, vou ser bem sincero, ele ganhou mais vezes, mas eu ganhei os jogos mais importantes.
E jogar com ele, porque você também teve a experiência de jogar com ele. Ele falou que foi muita enrolação, que muitas vezes enrolou para um jogar do lado do outro, falou que ia pro São Paulo e dava errado. Cara, aí foi um presente que Deus e Deus do futebol nos deu, né? Da gente poder jogar junto. Então nós começamos jogando junto, eu e o Richarlison, e depois ir pro Atlético Mineiro, né? Jogar uma Libertadores juntos, jogar com um dos maiores jogadores que eu joguei junto, que é o Ronaldinho Gaúcho, jogar numa cidade que eu já tinha jogado, porque eu já tinha vindo do Cruzeiro. Então, para mim, foi mais do que especial jogar com o Richard, sabe? Concentrar junto, a gente concentrava no mesmo quarto, jogava junto, fomos campeões junto, fizemos cagada junto, porque na final da Libertadores, os caras gostam de esconder. Eu falo, o Luizão me conhece, eu sou um dos caras mais sinceros do futebol aí, eu não tenho como esconder. Muita gente não lembra, mas na final da Libertadores no Galo, eu e o Charles fizemos cagada na primeira final. Ele foi expulso e o Cuca depois me manda aí num lance de uma falta, no último lance do jogo, e eu acabo atrapalhando o Vitor e nós tomamos o segundo gol. Então o Richard é expulso e eu vou naquela bola que o Cuca manda eu ir, que até hoje ele fala que ele não mandou, mas o Luizão, que é jogador, eu já bati no peito e já segurei essa bronca. O mais importante para mim foi que no grupo, o grupo sabe quem mandou eu ir naquela bola. Até porque o Luizão sabe. A gente não faz nada da nossa cabeça. É muito difícil o jogador. Imagina numa final da Libertadores, imagina se eu vou ter, na minha cabeça, eu vou sair da barreira, a hora que o cara vai bater, e vou correr para dentro do gol para tentar salvar o gol. Eu não sou herói. Isso é coisa mandada de alguém. Esse alguém foi o treinador. Que depois o Cuca é amigo do Luizão, não posso falar mal. É meu amigo também. Na verdade, eu não tô... Eu pode falar assim, tá doido? Não, na verdade, eu não tô falando mal. Eu tô falando que ficou uma interpretação ruim porque ele não assumiu. Só que eu, como profissional, e o Luizão sabe, depois vocês podem pegar o lance aí, não seria coisa da minha cabeça, numa final de campeonato, eu querer sair da barreira pra ser herói. Entendeu? Pra querer ser herói. E se pegar um pouquinho antes no campo aberto, o Cuca me chama na hora da falta, me chama lá na linha para falar comigo, para me mandar isso. Manda o Vitor ficar no campo dele e quando o cara for bater, corre para trás da barreira, porque se ele acertar bem, você consegue tirar. E eu fui fazer essa cagada, né? O Vitor tava na bola, eu tirei a cabeça da bola, porque o Vitor gritou, e eu tirei, o Vitor tirou a mão e nós tomamos um segundo gol. Quase que a gente perde a final da Libertadores. Para mim, o mais importante foi que os jogadores sabiam, eu assumi isso dentro, que isso é meu, eu assumi isso dentro, porque os jogadores falaram assim, não era para você ter feito isso. Eu falei, não, vocês têm razão. Mesmo que o treinador mandou, não era para eu ter feito, porque eu sou um cara inteligente. Só que no calor do jogo ali, a gente às vezes faz a cagada, né? Mas acabou dando tudo certo. Eu prometi para eles que a gente seria campeão da Libertadores e que eu faria gol, e fiz, né? De pênalti, mas fiz. Fui o primeiro batedor naquela final. Eu lembro que eu bati na semifinal. Sempre cobrou pênalti muito bem, né? Como se diz o Neto, diga de passagem, cobrava pênalti muito bem. Fui eleito esses dias pelo torcida do Atlético o melhor batedor dos últimos 10 anos do Atlético, né? Então, fiquei muito feliz. Mas eu tinha batido já na semifinal. E chegou na final, Luizão, não tem quem não treme, né? Os caras falam assim, você não tremia? Não tem como não tremer, né? Melhor treinador que você já teve? O melhor treinador que eu tive bons treinadores, mas hoje é fácil falar porque ele tá na seleção brasileira. Mas ele, para mim, foi o mais completo que eu tive. Eu tive treinador ruim que ganhava jogo, eu tive treinador bom que não ganhava jogo, eu tive treinador que cobrava a gente muito bem, mas não sabia dar treino, eu tive treinador que sabia dar treino, mas não cobrava. E para mim o Tite, não digo que ele foi perfeito, né? Porque não existe perfeição, acredito eu. Mas ele foi o treinador
que chegou mais próximo daquilo que eu entendo de futebol e que eu gostaria de um bom treinador. Então, para mim, o Tite conseguiu reunir várias coisas, assim, educação, bom treinamento, cobrança, é um cara que brincava na hora certa, é um cara que falava sério na hora certa, então sabia dar treino. Quando ele estava chateado com alguma coisa, ele deixava o auxiliar dar treino, ele não misturava as coisas. Então, para mim, ele foi o mais completo que eu tive. Então, eu acredito ele como o melhor treinador. O que você acha dele da seleção ultimamente? Vendo os últimos jogos da seleção, muita gente criticando ele, muitas vezes passar a mão na cabeça do Neymar, dar muita moral pro Neymar. Como você vê essa seleção brasileira, Alexandre? Primeiro tem que dar moral pro Neymar mesmo. O Neymar é o melhor jogador que a gente tem na atualidade e o Luizão sabe o que eu tô falando. O melhor jogador tem que ter moral mesmo. O melhor jogador tem que passar a mão na cabeça, tem que cobrar. Com certeza o Tite cobra dele. Com certeza o Tite cobra. O Tite é muito malandro nisso. Ele sabe a hora que ele tem que cobrar na frente dos outros. Ele sabe a hora que ele tem que cobrar longe dos outros. E eu tenho certeza que ele cobra muito o Neymar, como ele também dá muita moral pro Neymar, porque ele sabe que ele precisa do Neymar. A seleção brasileira hoje precisa do Neymar. Alexandro, esse final de carreira, né, no Noroeste, você, junto com o seu irmão, é uma coisa marcante para sua vida, né? Encerrando a carreira na sua cidade, em Bauru. Isso eu queria encerrar em Rubiné, mas lá não tinha time. É verdade. Cara, eu fui convidado pelo Richarlison, né? Inclusive, eu recusei até algumas propostas, inclusive da Série B, porque eu já tinha fechado com o Noroeste, já tinha dado a palavra para o Richarlison. Cara, para mim foi muito importante. Eu não cravei ainda a minha aposentadoria, mas eu vim para cá justamente para que eu pudesse levar o Noroeste para uma divisão de acesso, de repente deixar um legado aqui dentro do Noroeste. Recebo proposta ainda para jogar, Luizão, mas acredito eu que realmente deva ser no Noroeste que eu possa encerrar minha carreira justamente por tudo isso que você falou, né? De terminar uma carreira bonita, de terminar dentro da minha cidade, de estar junto com o meu irmão. Então, realmente, jogar no Noroeste, aonde eu comecei, na verdade, né? Eu fui por Vitória, mas eu comecei jogando nas divisões de base do Noroeste, né? Junto com o Jadson, junto com o seu Bardella. E para mim, cara, foi assim, espetacular estar aqui dentro da minha cidade. Pena que nós tivemos a infelicidade aí no mata-mata e acabamos saindo fora. Mas foi, assim, fenomenal. Você falou sobre não saber iniciar, mas na torcida, eu quero saber, tem Libertadores, tem Galo e tem Palmeiras. Você fica de que lado nessa brincadeira? A princípio, eu vou ficar em cima do muro. Por enquanto, assim, eu vou ser muito honesto, né? Eu acho que o Palmeiras hoje tem um elenco mais preparado do que o do Galo, né? Porque o Palmeiras está jogando há mais de 2 anos com a mesma equipe, praticamente. E para quem joga futebol, isso parece uma besteira, mas é muito importante, né? Os jogadores do Palmeiras se conhecem mais do que os jogadores do Atlético. Eles têm esse feeling um com o outro mais preparado. Eu acho o time do Palmeiras hoje mais preparado do que o time do Atlético para ganhar o jogo. Mas o time do Atlético é um time muito forte. Tem o Cuca que sabe jogar competição, já ganhou competição, tá dentro do clube de coração dele, né? Eu acho que, assim, sinceramente, não tem como cravar quem pode ganhar. Para mim é muito aberto, mas como eu falei, eu acho que o Palmeiras leva uma pequena vantagem pelo plantel de 2 anos jogando junto. E você ter isso parece besteira, mas não é. O Willian já sabe onde o Felipe Melo gosta de tocar bola, os caras já sabem que hora que vai acelerar o jogo, os caras já sabem que hora
que dá para tocar um pouquinho mais a bola, então os caras se conhecem muito mais. Estão ganhando títulos aí há 2 anos, então os caras estão um pouco mais preparados. Eu acredito que o Palmeiras leva uma pequena vantagem, mas como eu falei, o Atlético hoje tem bons jogadores que podem surpreender numa final, e tanto o treinador também, que é o Cuca, que já sabe a competição, então é um jogo muito difícil. Eu não tenho... Não é que eu vou ficar em cima do muro, não. Na verdade, eu tô dando um pouquinho de vantagem pro Palmeiras, mas eu acho que é um jogo muito duro. Não me surpreenderia, não, se o Atlético vencesse. Como eu falei, é uma pequena vantagem. Se falando em porcentagem, eu daria 55-45. 55 Palmeiras, 45 eu acho que é muito pouco, assim, mas que dá um pouquinho de diferença. Luizão, aquela E não música, fique bravo a como é que torcida do Atlético, não. Porque eu não tô falando que o Atlético vai perder. Eu tô dando uma opinião aqui de comentarista, não tô dando uma opinião de torcedor, né? Se fosse como torcedor, de repente seria uma outra opinião. Ô, Luizão, tá vendo? Olha o pé aí, Que ó. bonito! Vamos terminar o Sapeando assim. Um grande beijo para quem tá nos assistindo. Obrigada, Alexandre, por esse carinho. Sucesso aí. Um beijo para você e para toda a família. Manda um beijo aí, manda um alô, fala assim, próximo jogador aí, tá chegando. O próximo jogador sou eu.